Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez é um imenso prazer tê-los aqui comigo para mais uma reflexão espiritual a fim de abençoar a sua vida, a nossa vida. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, dê seu like no vídeo, compartilhe para que nós possamos crescer o canal, expandir e alcançar o número máximo de almas para o reino de Deus, porque você também há de colaborar com isso. Amém? Vamos à mensagem de hoje que está no livro de João, capítulo 13, versículo 13, 14 e o 15. Diz o seguinte: vós que me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou, né? Foram palavras do próprio Senhor Jesus. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Ou seja, pessoal, aqui o próprio Senhor Jesus, ele nos exorta sobre a questão da humildade. E essa humildade que ele prega aqui é exatamente a humildade celestial. É uma humildade espiritual, anormal. Por quê? Porque aonde que você vai ver que numa hierarquia de uma igreja, aonde você viu que no seu trabalho, aonde que você viu no ramo profissional, ou no ramo estudantil, na faculdade, enfim. Como que é normal nós vermos como que as pessoas tratam essas questões de hierarquia, né? Como que você tem visto isso na hierarquia humana? Ou que tipo de exemplo, melhor dizendo, você aprende ou você tem visto ou presenciado ao longo da sua vida na questão da hierarquia humana, né? Geralmente, dificilmente numa empresa, por exemplo, você fala, sendo um mero funcionário, você tem acesso direto à sala do presidente da empresa, você tem acesso à sala do gerente da empresa, do diretor da empresa. Raramente numa faculdade, né, você tem acesso ao reitor facilmente, né? Numa igreja, quem é um bispo, quem é tem um cargo de um pastor regional, estadual, presbítero, ou seja lá o que for, né? Independente da hierarquia dessa denominação, não importa a placa de igreja, dificilmente um membro vai lá e ele vai ter acesso direto, né, ao líder daquela denominação, ao líder máximo, pode-se dizer assim. Tem que agendar, tem que ver a possibilidade, ou simplesmente passa pelos subordinados, pode-se dizer assim. Então veja que o ser humano, né, essa é a hierarquia humana. É bom para se ter uma organização? É bom parcialmente. Mas o que acontece e o que vemos é que essas pessoas se deixam influenciar, se deixam levar pela hierarquia que, entre aspas, elas conquistam, né? Por mais que a Bíblia diz que devemos buscar os nossos dons vocacionais, né? Porque uns foram escolhidos para evangelistas, pastores, presbíteros, diáconos, mestres, enfim. Mas o Senhor Jesus nunca disse que os tais deveriam usar isso, né, com orgulho, prepotência ou como barreiras ou escadas com obstáculos para que outros tivessem acesso às suas orientações, a conversar, a buscar uma orientação, a se ter um aprendizado mais de perto, a ter um acesso a essas pessoas, né? De forma humilde, simples e imediata, dinâmica, ao ponto de se auto-edificarem, não é verdade? Não há isso na Bíblia, não há esse tipo de ensinamento na Bíblia. Então veja que o homem, né, ele próprio, através dessas hierarquias, acaba se permitindo encher o coração, né, de orgulho, muitas das vezes.
coloca uma barreira, né? Ele vai se blindando, pensando que ele é alguma coisa, né? Pensando que ele pode cobrar para pregar, pensando que ele pode cobrar pelas muitas missões, né? Apesar que Deus não precisa de dinheiro, eu sei disso, mas os missionários, exemplo, precisam ser financiados, né? Para que eles possam viajar para outros países, para pregar ou levar a palavra de Deus. Mas o que vemos ultimamente é que muitos têm se beneficiado pelo fato de terem seus renomes, né, na mídia, na rede social, no mundo virtual, pastores que gostam de estar em evidência, né, missionários, presbíteros, bispos, pastores, diáconos, evangelistas, seja lá quem for essa pessoa, ou a pessoa talvez não é nada e está lá tentando, né, obter algum tipo de título. A própria pessoa se auto-intitula, trazendo aquilo como um ofício. E não é isso que nós acabamos de ler na palavra de Deus. Aqui diz que o próprio Senhor Jesus, sendo um ser divino, o próprio Deus, pessoal. Vocês sabem o que é isso? Que magnitude é essa? O próprio Deus, um Deus, se vestir temporariamente de carcaça humana e dar esse exemplo de humildade, ele próprio lavar os pés de seus discípulos. Você sabe o que é isso? O poder disso? A magnitude e grandeza dessa humildade genuína, espiritual e celestial que ele nos deixou como exemplo. Então é isso que você e eu devemos seguir como exemplo. Então, independente do grau, da hierarquia que você conquiste no mundo espiritual com Deus, saiba que tudo isso é emprestado para você no mundo espiritual, para que você sirva primeiro a Deus e para que você sirva a muitas outras almas que Deus há de colocar no seu caminho. Então não confunda as coisas, não deixe com que isso chegue ao orgulho, ao seu coração como orgulho, como aconteceu com Lúcifer, que era um dos maiores líderes no céu e deixou com que seu status, sua posição, sua sabedoria, sua formosura, enfim, né, corrompesse o interior dele. E é o que tem acontecido com muitos, né, que fazem parte de uma denominação ABCD, que não importa qual, e permitem com que ao conquistar alguns degrauzinhos no mundo espiritual, já passam a se achar, já passam a permitir que aquele título, aquele status, aquela posição, né, signifiquem que a pessoa está acima do outro. E não é isso que Cristo ensina. Se o próprio Deus, que é o próprio Deus, que empresta isso para esses meros mortais, que é passageiro, né, que é transitório, deu o exemplo da humildade em lavar os pés, é o que ele nos orienta aqui. Então, independente do seu status, independente do título que você alcance no mundo espiritual, saiba que isso está sendo emprestado para você, mero mortal, para exatamente você usar isso com humildade. Com humildade, não é a sua humildade não, é usar da humildade celestial, espiritual, que o Senhor Jesus exatamente nos deixou como exemplo para servir primeiro o reino de Deus e a Deus, e depois as muitas almas que Deus pode colocar no seu caminho. Então não confunda, e se você tem estado, né, nessa condição, reveja a sua comunhão para com Deus enquanto há tempo, porque se você estiver nessa condição, usando desse seu status, desse seu título para se vangloriar, ou para se achar que você está acima de alguém, ou permitindo que o seu coração se corrompa, então saiba que a sua queda é iminente, tão certo como foi a queda de Lúcifer, né? Então não se engane, enquanto houver respiração, há maneiras e tempo de você se converter e mudar essa postura, tá certo? Então que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa
e até uma próxima oportunidade. Um abraço.